Olá! O litoral de Alagoas faz parte da famosa Costa dos Corais, uma faixa de 150 quilômetros de recifes que vai do norte de Maceió até o município de Tamandaré, em Pernambuco. Esse paredão ganhou forte apelo turístico, mas ele tem uma importância muito maior que um mero atrativo. Os recifes de corais são um ecossistema riquíssimo, de grande biodiversidade. E é sobre eles que vamos conversar com a doutora em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, Mônica Dorigo. A professora é uma grande pesquisadora da área e atualmente leciona no setor de comunidades bentônicas do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da UFAL. Professora, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Professora, nós conhecemos ainda muito pouco esses recifes de corais em nosso estado? Obrigado pelo convite. Sim, a biodiversidade aqui no nosso Recife ainda é muito pouco conhecida. Isso, como prova, nós temos várias espécies que foram recentemente descritas. Inclusive, esse ano, publicamos uma espécie nova de esponja marinha, que ocorre nos nossos recifes. Tem outros grupos de animais, hidrozoários, alguns quinidários do grupo de hidrozoários, que também são espécies que vão ser descritas futuramente nos nossos trabalhos científicos. Mas isso é um problema nacional, né? O Brasil conhece muito pouco essa faixa litorânea, os animais que tem lá, as vidas que existem, não é? É um processo cultural, né? A parte científica no Brasil foi desenvolvida principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, e onde nós não temos recifes corais. Os nossos recifes corais começam no sul da Bahia, na região de Abrolhos, e vão até a região do Maranhão, né? Mas principalmente ocorre no litoral da Bahia, no litoral de Alagoas e do Rio Grande do Norte. E como Nordeste, as pesquisas ainda são muito pouco conhecidas e desenvolvidas. Precisamos aprimorar, né, esses locais de estudos, aprimorar a qualidade humana, né, pesquisadores que queiram trabalhar na área de biologia marinha, com taxonomia zoológica, para a gente realmente conhecer a nossa biodiversidade marinha. Quer dizer que em Maceió nós temos mais recifes de coral do que recife. Qual é a grande diferença entre esse recife de coral e o recife que nós temos na capital de Pernambuco? São duas formações de recifes básicos. Aqui em Maceió nós somos privilegiados com recifes de corais, onde o substrato é formado por esqueletos de calcários, de carbonato de cálcio, formados de antigos corais, que foram se depositando ao longo dos anos, né, em termos geológicos, e associados com outros esqueletos de animais, de briozoários, de conchas, de moluscos, de crustáceos e algas calcárias. Então, eles foram se compactando, isso foi se solidificando ao longo dos milhões de anos e formou esse substrato que formam plataformas recifais, principalmente que a gente tem as marés bem baixas, né? Principalmente nas marés de cisígena, que são as marés vivas, que a gente fica com maré 00 e o Recife, no caso aqui em Maceió, principalmente a Ponta Verde, que é a mais conhecida, fica exposto em torno de 2 horas. Que as pessoas caminham em cima, inclusive, as pessoas caminham em cima. Alguns locais, não aqui em Maceió, mas alguns locais chegam a fazer até churrasco em cima dos recifes, né? Quando demora, nos locais que a maré demora muito. Isso tudo tem um impacto, né? E nos recifes de arenito, que são os recifes que ocorrem em Pernambuco, na cidade de Recife, que deu origem ao nome da cidade. Aqui em Alagoas também ocorre, na Praia do Francês, na Praia da Sereia, na Barra de São Miguel. São recifes que são paralelos à linha de praia. Eles foram formados com a solidificação dos grãos de areia, né, das antigas linhas de praia, por reação química da sílica do mar. Então, compactou esses grãos de areia e formou esses recifes ao longo da linha de praia. São recifes que são típicos brasileiros, tanto os nossos recifes corais quanto os recifes de arenito são bastante conhecidos no nosso litoral, mas pouco conhecidos em termos de mundo, né? Recentemente saiu uma publicação minha sobre recifes da costa de Alagoas, justamente provando isso com fotos aéreas, que são recifes diferenciados. Por exemplo, no Caribe, nós temos muitos recifes, só que são recifes cuja a variação de maré é meio metro, né? Então, mesmo com a maré baixa, a mais baixa, fica muito poucas áreas recifais expostas, diferente dos nossos recifes aqui. Nós temos a exposição desses recifes, né? A área da Ponta Verde, quando tem maré baixa, chega a ficar 1 quilômetro² de extensão fora d'água. Então, isso tudo tem uma variação de biodiversidade, né, de posição que os animais, que as algas se localizam nessas áreas. Porque muita gente não sabe, mas nós temos vida nesses recifes, Sim, né? Os recifes, toda a parte superior dos recifes é todo cheio de vida. Qual a importância desse recife para aquele ecossistema marinho? Ele é a base da cadeia alimentar das regiões costeiras, principalmente regiões com água quente,
onde a gente não tem um input, né, uma entrada de sais minerais, de nutrientes, vindo com as águas frias, que são mais ricas em nutrientes. Então, os recifes são muito importantes também na reciclagem de nutrientes, em áreas de reprodução de vários animais, inclusive animais de importância econômica, tipo a lagosta, polvo, né, outros peixes de importância, a garopa, o mero. Inclusive o mero está proibida a pesca porque se pescou por muito tempo e quase que levou à extinção dessa espécie, né? Então é um ambiente bastante diversificado. A diversidade dos recifes nossos, tropicais, equivale, a diversidade dos recifes tropicais equivale à biodiversidade das florestas atlânticas ou a floresta da Amazônia. Por quê? Numa floresta você tem vários estratos de vegetação, arbustos, gramínea, árvores de 20, 30, 40 metros. Então são vários estratos, vários andares de vegetação. E no Recife a gente tem também isso de forma inversa. À medida que você vai afundando, você tem uma variação de fauna e flora. E mesmo assim eles são muito agredidos ainda, né, professora? As pessoas desconhecem tudo isso e agridem, né? O turismo, por exemplo, é um vetor que está agredindo esses corais, né? Em Alagoas principalmente. Isso, concordo plenamente. Lamentavelmente, as pessoas que exploram o turismo aqui em Alagoas não têm controle nenhum dos impactos que o turismo acarreta, né? Isso serve tanto para a piscina natural da Pajuçara, como em Maragogi e várias outras áreas de praia mesmo. Você, a partir de um dia de feriado ou no fim de semana, no domingo, no final do dia você passa na praia, a praia está um verdadeiro lixão. As pessoas não preservam o próprio ambiente que elas gostam de ir, né? Então é um problema cultural que isso só com a educação ambiental, né, que vai se mudar ao longo do tempo. Que a gente consegue mudando aos poucos, é uma questão cultural de educação mesmo, né? De educação básica. Isso não ocorre só aqui em Alagoas, ocorre no país inteiro, né? O que eu sempre digo aos meus alunos é que o brasileiro ele não sofreu um problema de guerra, como teve na Europa, né, que perderam tudo, né, as florestas. Tiveram que ter um esforço sobre-humano. As florestas, não existe floresta nativa na Europa, foram tudo destruídas. Eles replantaram tudo, então eles valorizam cada metro quadrado. Sobre essa questão da preservação, a gente fala no próximo bloco. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com a professora Mônica, falando um pouco mais sobre os recifes em Alagoas. O Conhecer volta já.